Vamos iniciar nossa EBD, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus venha reinar em nossas vidas, em nossos corações, em nosso ser. E como a gente sabe, estamos passando por esse momento difícil, mas não é impossível, porque o Senhor sempre tem nos dado escape, né? O Senhor sempre tem nos ajudado e tem permitido esses meios de tecnologia para que a gente possa ter esse acesso, essa comunicação online. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre o dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Hoje é um dia também muito especial, desde já feliz Dia das Mães, a todas as mães da igreja, a todas as mães ausentes, presentes, que o Espírito Santo de Deus venha inundar o coração de vocês. Está de parabéns também a irmã Rosemary, né, que teve o seu bebê, um lindo e maravilhoso presente. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, te peço tua bênção, tua paz, tua proteção, teu livramento. Que o Espírito Santo de Deus venha invadir, venha, Senhor, estar nas nossas vidas, no nosso ser. Que não seja eu, que não seja Edson, mas que seja o teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Jesus, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã, cada departamento da igreja, Senhor, da nossa igreja congregacional. Visite os grupos das crianças, Senhor, que também está junto com seus pais. Visita, Senhor, o grupo das mulheres, a UAC. Que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, ajudar e abençoar estas vidas, Senhor. Abençoa também o grupo dos homens, meu Pai, que também está inteirado conosco. Abençoa também grandemente os ministros, Senhor, o pastor Marreiro, sua esposa, a irmã Rosa, os levitas, Senhor, o grupo de louvores. Que o teu Espírito Santo venha invadir, Senhor, nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Que o Senhor venha, meu Deus, receber dos altos céus os nossos louvores, perdoando, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas, alguma negligência, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha chegar até o trono da tua graça, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Mas contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Contigo nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Senhor, tu sabes, Senhor, das dificuldades que passamos, mas nós aqui estamos contando e cantando, Senhor, o hino da vitória, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E assim, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, eu quero te enaltecer, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade, ela dura, ela perdura, hoje, agora e para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o que importa, irmãos, é que nós vamos agora louvar e bendizer o nome do Senhor. É que nós vamos entrar nos atos do Senhor através dos louvores. E que a nossa lição, como está no PDF, a lição de número 6, que fala sobre a importância da reunião de adoração. E aqui nós vamos entrar com esses louvores de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Que você também possa adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Tá ligado a caixinha? Nós não somos cantores, irmãos, mas nós vamos aqui entoar louvores, porque todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos dizer, quero dar o melhor de mim. Vamos dar o melhor das nossas vidas ao Senhor, adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais que vencedor. do que já sou, Um adorador por excelência.
me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Eu quero ser, Senhor. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Do que já sou. Um adorador por excelência, Glória a teu nome, Jesus. me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você também quer ser? Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser um adorador por excelência. E que esses louvores venham chegar até o Senhor. E eu creio que já chegou, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade, ela dura e perdura para todo sempre. Nós também iremos louvar aquele hino em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rio de águas vivas. Então vamos louvar também ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar nos atos do Senhor e se entregar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor verdadeiramente está procurando os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Pode aumentar. No máximo. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração.
ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. eu quero te louvar, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. digno és de louvor. Digno és de louvor, Glória a teu nome, Senhor. majestade santa. Meu prazer é te dizer, Te amo, Senhor. te amo, ó Senhor. Você pode fazer essa declaração para o Senhor? Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Desde já, uma breve palavra para a nossa meditação antes do irmão Edson ministrar a palavra, que se encontra em João capítulo 4. E eu quero dizer um versículo bem importante que está dentro da lição em PDF sobre a importância da reunião de adoração. E é justamente aquele diálogo de Jesus com a samaritana, a mulher samaritana, onde versículo João 4, versículo 20 diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, vamos pular para o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor quer dizer aqui, amados irmãos, que não é em Jerusalém, não é só no monte, mas é em todo e qualquer lugar que devemos adorar ao Senhor. É na sua casa, é na escola, é na faculdade, é na rua, é em qualquer lugar. Porque devemos estar orando e vigiando para que não possamos entrar em tentação, porque na verdade o espírito está forte, mas a carne é fraca. Então, por isso, irmãos, vamos ter esse espírito de adoração, vamos ocupar o nosso tempo orando, louvando, no que acessa a internet, é um apelo para os jovens, ocupe o seu tempo com louvores a Deus, no YouTube, com pregações para jovens ou para adultos, enriqueça o seu Espírito Santo, para que o Espírito que está dentro de você seja forte, seja firme, mas que você possa alimentar, aleluia, através das coisas espirituais, porque se você só alimentar com as coisas carnais, com as coisas supérfluas, você pode um dia cair. Mas oxalá que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, e que neste período que nós venhamos crescer espiritualmente, que nós venhamos ser forte e verdadeiramente o Senhor Jesus possa encontrar em nós um espírito de adorador por excelência. E que o Senhor nos abençoe. A palavra está com o irmão Edson. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. A tua fisionomia está nas conversas. Nós vamos dar continuidade às lições, da EBD. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título a importância da reunião de oração. É uma lição muito importante, para os nossos dias, principalmente para os dias que estamos passando, Nós vamos meditar aqui nessa lição, nessa tão rica lição. Os irmãos possam estar acompanhando aí de seus lares, a lição. Eu imprimi aqui numa folhazinha, então os irmãos possam estar acompanhando aí a lição. Lição de número 6, a importância da reunião de adoração, que tem como texto base, João capítulo 4, do verso 23 ao 24. Antes disso, vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar? Os irmãos possam estar orando junto comigo. Santo e eterno Deus, Pai poderoso, Pai de misericórdias, o Senhor é bom, Senhor, e sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, hoje pela manhã, com esta rica lição, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Faz com que o Senhor possa estar nos ajudando a entender a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra, os Teus estatutos, os Teus mandamentos, os Teus princípios, Senhor, que são eternos, Senhor. Pois Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Santo Deus, nos abençoa hoje pela manhã, se faz presente conosco, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos conforta nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis. E coloca em nossos corações, Senhor, sempre o desejo de se reunirmos como igreja, Senhor. O Senhor tem nos dado esse recurso, Senhor, que é a internet, para que possamos, Senhor, ver uns aos outros, que possamos estar em espírito de adoração uns com os outros, Senhor, nos instruindo, Senhor. O Senhor nos instrui pela sua santa palavra, mesmo com a dificuldade, mesmo com a distância, Senhor. E clamamos a Ti que logo, Senhor, o Senhor possa estar banindo da terra, Senhor, no momento certo, no momento oportuno, no momento de Tua vontade, esta pandemia, esta doença, para que possamos voltar, Senhor, a nos reunirmos como igreja, Senhor, na reunião dos santos, Senhor, em comunhão juntos, Senhor. Ó Santo Deus, ó Senhor amado, é o que Te pedimos, Senhor, nos abençoa, me usa, Senhor, de forma que esse estudo, esse ensino, Senhor, seja edificante para os irmãos que possam estar ouvindo, Senhor.
que os irmãos sejam abençoados com esses ensinos, com esse estudo, Senhor, da escola dominical. Ó Santo Deus, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Então vamos começar aqui o nosso estudo, né? Lição de número 6, a importância da reunião de adoração, né? A minha esposa Maricleide leu o texto base, que fica em João, capítulo 4, né? Do verso 23 ao 24, né? Onde a palavra do Senhor diz assim, o verso 23 ao 24: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, glórias a Deus. Então, aqui na narrativa do nosso estudo, a importância da reunião de adoração, nós vamos começar com a narrativa aqui, entendendo, né? Entendendo aqui o texto, este manual aqui. Este manual produzido pela aliança, para que você reúna sua família e adore, né? Deus tem uma grande razão de ser. Deus quer adoração. É um fato por toda a Bíblia, esta preocupação de Deus, de que seu povo sempre separe um tempo para a adoração dele. É Deus quem estabelece o costume de reunião de adoração. A Bíblia chega a dizer que Deus estava tão interessado em sua glória, em sua adoração, que separou um povo para isso desde a eternidade. Então o Senhor nosso Deus, Ele separou um povo desde a eternidade, antes da fundação do mundo, para que sejam seus adoradores. Então Deus, Ele é um ser relacional, um ser que se relaciona com o seu povo e quer que seu povo o adore pelo que Ele é, né? Não por benefícios que Ele possa trazer ao seu povo, por bênçãos, mas por Ele ser o Criador, por Ele ser aquele que nos deu a vida, aquele que nos trouxe à existência. Então Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, né? Ele nos deu vida, nos deu fôlego de vida. Então devemos adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele é o Criador. Então Deus, Ele não só existe, né? Muitos questionam, Deus existe ou não? Deus não só existe, Deus é, né? Deus é o eu sou, né? Ele é. Ninguém criou Deus. Deus não tem início nem fim, né? Deus, Ele é o Senhor. E temos o texto aqui de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 6, os irmãos possam acompanhar, e os versos de 11 a 12, né? Onde a palavra do Senhor diz assim, Efésios, capítulo 1, possamos acompanhar, Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6, e os versículos 11 e 12. Vamos fazer essa leitura juntos, né? Abram suas Bíblias. Quem tiver tablet ou celular, que estejam acompanhando, ou estejam com suas Bíblias em suas casas, possamos acompanhar. Efésios capítulo 1, verso 3 e 6 e versos 11 e 12, onde a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, né? De sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nele, digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua glória. O verso 11 e o verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então o Senhor nos fez para o louvor de sua glória. Não que Deus nos tenha feito porque ele se sentiu solitário lá, né? No seu lugar lá na eternidade, solitário, e se sentiu triste. Não. Deus nos criou porque ele é todo poderoso. Então, com nós ou sem nós, Deus é Deus. Então, mesmo se Deus tivesse destruído a humanidade ou a sua criação, ele era Deus de toda forma, né? Ele não deixa de ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, Deus não nos criou porque ele se sentiu solitário, sozinho ou coisa do tipo. Não. Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? Deus nos amou, Deus nos criou, Deus nos predestinou. A palavra predestinar, irmãos, é uma palavra que, se procurar no dicionário, né, ela vai dizer antecipar o destino de alguém. Então, essa doutrina é bíblica. Essa doutrina, onde alguns falam por aí, já há pessoas na internet, nos meios de comunicações, fazendo um ataque a essa doutrina bíblica, onde Paulo falou sobre predestinação, onde o próprio Cristo falou sobre isso, né? Que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. E Deus não deixa de ser amoroso, Deus não deixa de ser um Deus misericordioso por isso não, né? Quem somos nós para questionar a Deus, para ficar questionando por que Deus fez isso? Porque Deus escolheu alguns, né, e outros não. Então quem somos nós para questionar a Deus por isso, né? Em dizer que Deus não é amoroso. Deus é amoroso, mesmo assim, por ter escolhido um povo, né, antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória, né? Então, meus caros irmãos, a adoração aqui, nós vemos a importância da reunião de adoração, né? Principalmente no contexto onde estamos, né? Estamos com a dificuldade grande de se reunirmos, estamos usando esse método aqui, né? Essa tecnologia, né? Deus nos proporcionou essa tecnologia. Então devemos saber primeiramente a importância da reunião de oração, porque a reunião de oração, ela é o quê? Ela é o supremo propósito da igreja. Qual seria o primeiro propósito da igreja? O primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. É de se reunir para adorar o Criador, para adorar aquele que nos criou, para prestar culto. O primeiro propósito da igreja é se reunir para adoração. A adoração é o supremo propósito da igreja. Então a igreja se reúne solenemente, né, com o propósito de adorar a Deus. A igreja é chamada à adoração. O povo de Deus é chamado ao ajuntamento santo para adoração. E devemos entender que o supremo propósito da igreja é adorar. O primeiro propósito é adoração, né? Esse é o supremo propósito. João capítulo 4, o verso 23, né? A palavra do Senhor vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, tudo mais que a igreja faz, ou venha a fazer, é decorrente dessa verdade, né? Então, tudo que a igreja venha fazer a mais, que o povo de Deus venha fazer a mais, como congregação, quando se reúne, isso aí é decorrente dessa verdade, é decorrente dessa adoração, desse primeiro propósito. Se a igreja falhar nesse ponto, né, ela vai falhar em todos eles. Se ela prestar uma adoração, né,
corrompida, ou errônea, ou antibíblica, ela vai falhar em todos os outros meios, todos os outros procedimentos. Ela vai falhar no louvor, ela vai falhar na pregação, na anunciação do evangelho. Então, a igreja, quando se reúne para adorar, ela deve prestar um culto a Deus, um culto bíblico e um culto à pessoa de Deus, né? Então, se a igreja fizer tudo corretamente segundo a palavra do Senhor e prestar esse culto a Deus solene, tudo que ela fizer decorrente dessa adoração sairá bem no louvor, sairá bem na evangelização, em tudo que a igreja fizer de projeto sairá bem, porque ela estará cumprindo o primeiro propósito dessa reunião de adoração, né, que é prestar culto, se reunirmos para adorar como igreja. Então a igreja é, antes de qualquer coisa, uma comunidade de adoradores. A igreja é isso, é uma comunidade de adoradores. Essa comunidade se reúne para adorar, né, aquele que o criou. A evangelização não é o supremo propósito da igreja. Não é o supremo propósito, como dizem. Claro que é de suma importância. A evangelização é de suma importância, pois o Senhor Jesus nos ordenou isso, mas devemos observar que a evangelização é consequência de adoração. Quando adoramos ao Senhor, como prestamos culto ao Senhor, né, essa evangelização sai perfeita, né? É uma consequência natural de uma vida de adoração. A igreja que evangeliza é, antes de tudo, uma igreja que adora, né? A igreja que evangeliza é, antes de tudo, uma igreja que se reúne para adorar. É uma igreja que adora. Devemos, a cada dia de nossas vidas, redescobrir essa verdade, redescobrir a importância da reunião de adoração, redescobrir esse supremo propósito da igreja, que é nos reunirmos como comunidade de adoradores, que adoram em espírito e em verdade, né? Há intérpretes bíblicos e teólogos que dizem que adorar em espírito e em verdade, essa verdade seria a verdade bíblica. E há outros que divergem, diz que seria essa verdade seria o quê? Em veracidade, né? Mas nesse fundo aí, se adoramos segundo a palavra, adoramos em espírito e em verdade. Adoramos na verdade, né? Adoramos com sinceridade. Se é com sinceridade e se é segundo a palavra, é em verdade, não é? Então os dois intérpretes estão certos aí. Se é segundo a ortodoxia bíblica, a verdade bíblica, né? Isso aí tudo decorre para sinceridade de coração, né? Ortodoxia e prática, né? Prática ali, devocional, prática devocional. Então devemos a cada dia de nossas vidas redescobrir essa verdade, que o supremo propósito da igreja é adorar, é a reunião de adoração, essa importância, como é importante nos reunirmos para adorar o Criador. E assim fazendo, Deus haverá de promover uma verdadeira revolução em nossas vidas e na obra da igreja. Então, fazendo isso, redescobrindo esse propósito da reunião da adoração, né, desse primeiro propósito, do supremo propósito do chamado da igreja, como vai dizer A.W. Tozer, né, ele vai dizer isso, ele vai dizer que assim fazendo, Deus haverá de promover uma verdadeira revolução na vida e obra da igreja, quando redescobrirmos o supremo propósito dessa reunião de adoração, meus caros irmãos. Então nos alegremos no Senhor, porque a nossa igreja, né, a nossa denominação, a nossa igreja é uma igreja bíblica, ortodoxa, que busca os ensinamentos bíblicos,
que busca a veracidade bíblica de nos reunirmos como igreja, como reunião santa, como povo santo, povo que presta culto ao Senhor. E saber que esse é o primeiro propósito da reunião de adoração. O nosso conceito de adoração tem que ser o mais bíblico possível. O nosso conceito da reunião de adoração, ela tem que ser o mais bíblico possível, meus irmãos. Se quisermos ser verdadeiros adoradores, qualquer coisa menos do que isso é abominação. É abominação ao Senhor. Porque qualquer coisa menos do que essa reunião da adoração, né, o Senhor já vai olhar de uma forma, né, errônea, de uma forma que está se distanciando da verdade, se distanciando dos princípios bíblicos. Então, afinal de contas, um dos requisitos da verdadeira adoração, segundo Jesus, é que ela seja em verdade. Um dos pré-requisitos do Senhor Jesus, ele vai dizer em sua palavra, em João capítulo 4, verso 24, um desses pré-requisitos é que ela seja em verdade, é que ela seja em sinceridade de coração e que ela seja ortodoxa, é que ela seja uma adoração bíblica, uma adoração segundo a verdade, segundo a revelação de Deus. Então, João capítulo 4, verso 24, vai dizer: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em sinceridade de coração e na ortodoxia bíblica, segundo a sua santa palavra. Né? Um comentário muito interessante, um bispo anglicano chamado William Temple, ele faz aqui um comentário muito interessante sobre adoração. Vejamos o que ele diz. William Temple, bispo anglicano, ele escreveu as seguintes frases: adorar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus, devotar a vontade ao propósito de Deus. Glória a Deus, né? Hosana nas alturas, o Senhor é gracioso, bondoso. Então esse comentário do bispo aqui anglicano foi tremendo, né? Tremendo, como é impactante isso. Adorar como sendo vivificar a consciência pela santidade, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a nossa imaginação com a beleza de Deus e abrir nossos corações para o amor divino, para o amor de Deus, e devotar a vontade do Criador ao seu propósito. Então, o que realmente, meus caros irmãos, significa adorar? O que realmente significa adoração para algumas pessoas? Para pessoas que vemos aí, né? Muitas vezes de uma forma de se reunir e de achar que está realmente prestando culto a Deus, realmente está adorando, e muitas pessoas estão se reunindo de uma forma errada, prestando culto realmente de uma forma errada, com propósitos errados, né? Querendo coisas que seu coração muitas vezes pede, querendo que Deus cumpra apenas o desejo de seu coração e se esquecendo que o propósito maior da reunião de adoração, né, é prestar culto a Deus, né, prestar culto à sua divindade santa. O que realmente significa adorar, em outras palavras, o que é adoração para nós e para muitos, né? Se pesquisarmos aí num dicionário de português, né, nós vamos achar vários termos lá do que seria adoração. E um desses termos nós vamos encontrar lá: adoração igual cultuar, venerar e amar muito. Nós vamos ver isso no dicionário da língua portuguesa. Mas nós vamos se prender apenas a esses termos? Não. Se entendermos essas palavras citadas, adoração como sendo uma forma de expressar o amor que sentimos a Deus, esta definição, inclusive, pode traduzir o mandamento do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 22, o verso 37, né?
diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas devemos analisar também, irmãos, os escritores bíblicos, o que eles entendiam sobre adoração. O que os escritores bíblicos entendiam sobre adoração? Além de pesquisarmos o dicionário, achamos a palavra adorar ali como cultuar, venerar e amar muito. O que os escritores bíblicos originais, os autógrafos aqui, né, dos apóstolos, né, as cartas paulinas, né, as cartas joaninas, petrinas e o Velho Testamento, ali os profetas do Velho Testamento, tinham na sua mente o que seria adoração. Nós vamos ver vários termos do que seria adorar. No Novo Testamento temos uma forma original ou em variações por 58 vezes como proscúneo, da forma aí que temos no Novo Testamento, que significa beijar. Essa palavra proscúneo, que seria aí, traduzido como adoração, um dos termos, que são vários termos, seria beijar. A gente sabe que os pagãos da época, da cultura grega, que adoravam vários deuses, eles quando se viam diante dos seus deuses pagãos, eles beijavam aquelas estatuetas, né? Mas para a nossa cultura, né, para o monoteísmo, que acreditamos no único Deus, para os escritores bíblicos, né, quando se depararam com aquela idolatria, para os cristãos beijar, né, que seria proscúneo, 58 vezes aí no Novo Testamento, seria de uma forma de ter um amor sublime ao Senhor, como se estivesse beijando, como tivesse um amor forte pelo Senhor. Beijar, proscúneo para o Novo Testamento seria beijar, seria ter um amor forte por Deus. E no Antigo Testamento destaca-se a palavra shaká, que definia expressamente, né, a adoração física, pois se fazia de uma forma prostrada, numa forma de rendição, dependência, entrega, né? Essa palavra shaká do Velho Testamento, que se entendia que era a rendição, se render a Deus, se render ao seu poder, à sua soberania, reconhecer que Ele era o Senhor e se prostrar diante de Deus, né? Em espírito, ali em corpo, prostrar-se diante de Deus, né? Do seu poder, né? Da sua soberania. E temos também um termo que seria o termo no hebraico bodã, e que seria também no grego latreia, né? Que seria um termo para serviço. Escravos, pessoas também que trabalhavam na época, se usava esse termo latreia, que seria um termo para serviço. E para Deus, esse termo latreia, nós prestamos serviço a Deus. E isso é adoração. Então temos esse termo, beijar. Temos o termo aí, proscúneo, beijar. Shaká, rendição. Bodã ou latreia, que é serviço a Deus. Então adorar a Deus é se render ao Senhor, reconhecer a sua soberania, ser dependente de Deus, se entregar, é amar profundamente e é prestar serviço. Isso é adoração, né? E no Novo Testamento o vocábulo sebem, que significa reverência, né? Ser reverente a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 2, por exemplo, Cornélio e toda a sua família são apresentados como tementes a Deus, pessoas tementes, que traz o termo grego eusebeus, né? que quer dizer tementes a Deus. O evangelista João, né, por sua vez, afirma que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme a Deus, que seria o termo teosebes, João capítulo 9, verso 31. Assim, meus caros irmãos,
De acordo com as definições que vemos aí sobre adoração citadas, podemos concluir que o verdadeiro adorador deve colocar-se diante de Deus com atitudes de reverente temor. Então, diante do que vimos desses termos, do termo como beijar a Deus, beijar, do termo dependência, do termo servir, serviço a Deus, né? E do termo temor a Deus e reverência, né? Devemos ver que todas essas atitudes são atitudes de reverente temor, de adoração a Deus, né? Esses termos. Então, adorar é muito mais do que desempenhar atos de adoração, né? Mesmo que isso se traduza em atos de serviço, mesmo isso que se traduz em atos de prostrar-se a Deus, de reverência a Deus, adorar um estilo de vida. Adorar um estilo de vida, né? Adoramos a Deus no nosso trabalho, desempenhando nosso trabalho. Adoramos a Deus dentro do nosso lar, sendo um bom marido, né? A esposa sendo uma boa esposa, uma boa ajudadora. Então, fazendo todas essas coisas, né, com justiça, né, com santidade, é uma forma de adorarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso procedimento. Então devemos adorar a Deus em todas as esferas de nossa vida, numa cosmovisão bíblica, né, de adoração, em todas as esferas de nossa vida, no lar, no trabalho, na escola, com os nossos filhos. Então devemos observar as Escrituras, extrair das Escrituras os santos ensinamentos e princípios que Deus nos ensinou e trazer isso como adoração prática, adoração atual, adoração em nosso ser, em nossa maneira de sermos reverentes, de amarmos a Deus. Então, tudo isso que fazemos para adorar desemboca numa vida santa, numa adoração plena, completa, com o nosso ser, com a nossa vida, né? Então, a palavra do Senhor deixa claro isso, né? Que devemos prestar culto a Deus com a nossa vida, né? Um culto santo, perfeito e agradável ao Senhor, né? Que é a nossa vida. Então, adorar é muito mais do que esses termos, irmãos, de serviço, de prostrar, de reverência. Adorar é um estilo de vida, é servir a Deus, prostrar-se diante dele, reverenciá-lo pelo que ele é, colocar-se à disposição dele para ser usado por ele. Adorar é tudo isso, segundo a sua vontade e soberania, é deixar-se usar por ele e para a sua glória. Então, para a glória dele, quando isto ocorre, todos os atos que fazemos tornam-se, né, atos de adoração. Então, quando se colocamos diante do Senhor reverentemente, como se deixamos usar pelo Senhor, né, segundo a sua vontade e soberania, prestando esse serviço a Deus com a nossa vida de santidade, então todos esses atos, todos esses princípios que eu disse aqui, eles desembocam, eles tornam-se atos de adoração. Então a adoração é muito mais do que cantar um louvor bonito, do que fechar os olhos, né? Do que mostrar atitudes assim de louvores, ou apenas de falar que ama ou que adora, né? Há muitas pessoas que têm discos, CDs, verdadeiros adoradores, chamados para adorar a todos esses títulos, mas todos esses títulos, sem que nossos atos diários, né, tornam-se atos de adoração, são atos vazios, são da boca para fora. Então a adoração tem desembocado em nosso ser, né, de nossa existência, né? Nós vivemos e existimos para o Senhor, então devemos adorá-lo com a nossa vida. Essa importância de adoração. Devemos valorizar, irmãos, a reunião de adoração, a reunião dos santos para adorar,
pois é um santo ajuntamento instituído pelo próprio Deus para louvor da sua glória. No momento que estamos passando atualmente, onde estamos com restrições governamentais aí, né? Recomendações governamentais de afastamento social, nos deparamos com a saudade, irmãos. Nós estamos com saudade uns dos outros. Estou com saudade de vocês, o pastor aí está com saudade também dos irmãos, né? Estamos com muita saudade de estarmos juntos como irmãos, né? Na reunião de adoração, com nossos irmãos em Cristo, orando juntos, né? Cantar louvores juntos, de recebermos os sacramentos, né? Ali, a ceia do Senhor, no templo, na comunhão ali dos santos, né? Recebendo os meios de graça, né? De estarmos juntos ali como igreja, orando, né? Entoando louvores a Deus, né? Recebendo ali de Deus a pregação, né? Usada ali pelo pastor. Então, esses meios de graça, esses meios que Deus alimenta o seu povo, alimenta a sua igreja, né? Com esses meios de graça, nós estamos com saudade de tudo isso, né? De sermos alimentados espiritualmente pelo Senhor, ali juntos. Então, meus amados irmãos, podemos ver essa falta desses momentos, né? A importância dessa reunião é muito importante, como vemos aqui na lição 6. É importante por quê? Porque juntos nós recebemos de Deus, né, os meios de graça. Nós somos alimentados espiritualmente mais e mais como comunidade confessional, como comunidade de adoradores, né? Então a falta desses momentos, de como é importante congregarmos e nos reunirmos, né? De estarmos juntos para a reunião de adoração, né, caros irmãos? Então há uma suma importância, né, de sermos verdadeiros adoradores. Há uma suma importância de estarmos reunidos, né, na casa do Senhor, de reunirmos como comunidade, né, de adoradores. E ainda continuando aqui, na narrativa aqui da nossa lição, nós vivemos um tempo em que mesmo os que se dizem cristãos estão mais à procura de satisfação pessoal, né? As coisas que interessam são aquelas que me deixam bem, são estas que se procura, né? Então há irmãos aí, há pessoas aí que estão aí à procura de satisfação pessoal dentro da igreja, dentro da comunidade da reunião de adoração, lamentavelmente. Então eles estão à procura de coisas que lhe interessam, coisas que os deixam bem. São estas que se procura e terminam fazendo isso com a reunião de adoração a Deus. Alguns dizem: hoje não estou com vontade, né? Então, meus caros irmãos, há pessoas que de alguma forma, lamentavelmente, né, têm uma compreensão equivocada, uma compreensão errada do que seria a reunião de adoração. Uma compreensão equivocada disso, de para que nos reunimos como Santa Igreja, né? E para que nos reunimos, e a maneira que essas pessoas ali estão diante de Deus, né? Então, muitas pessoas estão equivocadas do porquê da reunião de adoração. Nós vemos aqui na lição que essas pessoas estão à procura daquilo que possam lhe deixar bem. Estão à procura de coisas, né, que lhe interessam. E outros dizem que não estão com vontade de ir. Então eles estão de alguma forma, né, buscando a Deus de uma forma errada, de uma forma equivocada. Eles não, na verdade, eles não estão depositando em Deus o verdadeiro sentido da reunião de adoração. Eu vou trazer aqui um breve comentário de um expositor bíblico, né, do pastor
Idauro Campos, eu li o livro dele. O livro dele vai falar sobre o niilismo, né? Sobre os desigrejados, o tema é desigrejados. E o tema vai falar sobre pessoas que não querem mais congregar, pessoas que não querem participar da reunião de adoração, dizer argumentos ali que são antibíblicos, né? Que não tem base bíblica, mas que realmente seria uma desculpa para deixar de congregar, uma desculpa para deixar de se reunir como igreja, né? E passaram a ser pessoas que o pastor vai dizer aqui no livro, que seriam mochileiros da fé. É um tema bem interessante, né? E Idauro Campos, o comentário diz aqui, Idauro Campos é um pastor congregacional lá de Niterói, né? E ele, no seu livro, ele escreve esse comentário aqui, falando do livro de outro comentarista, Ricardo Bitum, onde ele diz assim: em seu livro Desigrejados, comentando, uma forma de comprovar essa crise de pertencimento dentro do protestantismo é a observação de dois fenômenos. Primeiro, o chamado trânsito religioso, onde se verifica dentro do protestantismo a infidelidade denominacional, em que o indivíduo muda de comunidade ou até mesmo de denominação, conforme gosto e... Aí vamos continuar, né? Eu parei aqui ainda na primeira parte do estudo, ainda no início, né? Nesse ponto aqui, onde vocês acompanhem, onde vai dizer que vivemos em um tempo em que mesmo os que se dizem ser cristãos estão mais à procura de satisfação social, pessoal, estão à procura de coisas que interessam, né? São aqueles que dizem, me deixam bem, coisas que me deixam bem, são estas que se procura e terminam fazendo isso com a reunião de adoração a Deus. Alguns dizem, hoje não estou com vontade. Então nós vamos falar aqui sobre irmãos que eles usam a reunião da adoração de uma forma equivocada, né? Não com o verdadeiro propósito de adorar a Deus. Não com o verdadeiro propósito de adorar a Deus, mas que por satisfação pessoal, né? Por outros objetivos, por outras coisas. Eu comecei fazendo um comentário do livro de Idauro Campos. Aí eu vou terminar esse comentário para a gente ir para a segunda parte do estudo. Um comentário muito interessante. Idauro Campos, ele é um pastor congregacional de Niterói que escreveu o livro de título Desigrejados. E ele fala de vários fenômenos em seu livro, além do fenômeno dos desigrejados, aqueles que não querem mais a comunhão da igreja, que dizem que querem Cristo, mas não querem igreja, né? Esse grupo de pessoas que vem crescido e de outras manifestações. Eu vou enfatizar aqui a manifestação dessas pessoas que não entendem a importância da reunião de adoração e que usam a reunião de adoração para outras coisas, para coisas pessoais, né? Coisas de seu íntimo, coisas pessoais, que na verdade eles não entendem ou não querem entender a verdadeira importância da reunião de adoração e para que ela serve. E eles usam essas reuniões de adoração, na verdade, para adquirir coisas pessoais, que eles se acham bem em certo lugar, ou que estão à procura de bênçãos, ou que estão à procura de alguma coisa. E Idauro Campos vai falar nesse livro sobre os mochileiros da fé. São aqueles que colocam a mochila nas costas e migram, são imigrantes da fé. Eles não param ali na denominação nem na comunidade ali, mas vivem saindo, porque aqui eles não querem, na verdade, estar na igreja e se submeter à doutrina de Cristo, à sã doutrina. Mas eles querem algo que se amolde à realidade deles. Eles querem, na verdade, que a igreja se amolde a eles, ao jeito deles. Então, quando eles não estão satisfeitos, eles colocam a mochila nas costas e vão para outro lugar. Então, há um equívoco aí sobre isso, né? Então, Idauro Campos, em seu livro Desigrejados, comentando, uma forma de comprovar essa crise de pertencimento dentro do protestantismo é a observação de dois fenômenos. Primeiro, o chamado trânsito religioso, onde se verifica dentro do protestantismo
a infidelidade denominacional. Então, pessoas que vivem trocando de denominação porque estão insatisfeitas, né? Então, eles vivem trocando de denominação constantemente. Se aquela denominação e aquela reunião de adoração não mostra aquilo que ele quer, que está em seu coração, eles migram, né? Então, esse primeiro fenômeno se chama trânsito denominacional. E o segundo ponto que Dauro Campos vai falar em seu livro é a infidelidade denominacional, em que o indivíduo muda de comunidade, ou até mesmo de comunidade, conforme o gosto e conveniência. Veja aí como é sério o negócio aqui, irmão. Trocam de comunidade evangélica, cristã, ou trocam de denominação por conveniência, né? Eles chegam num lugar e dizem, não, aqui não tem o que eu quero, aqui não tem o louvor que eu quero, né? Aqui a ceia não é do meu jeito, aqui a pregação não é do meu jeito, né? Então vou mudar, vou botar a bolsa nas costas, correr daqui. E isso, consequentemente, outra e outra e outra e outra. Isso aí essa pessoa não aprendeu a importância da reunião da adoração. Ele não sabe nem para que serve se reunir como igreja e adorar, né? E outro fenômeno aqui Ricardo Bitum comentando aqui, né? E Dauro Campos fala do comentário de Ricardo Bitum, que ele é mestre em ciências da religião e doutor em ciências sociais. Ele vai dizer aqui: discorreu sobre esse movimento em seu livro Mochileiros da Fé. E ele usa esse termo para pessoas que constantemente mudam de instituições, denominações, né? Com o intuito de se encontrar, né? Onde possa se encaixar na sua forma de pensar, né? Em seus objetivos. Bitum chama os praticantes do trânsito religioso de mochileiros da fé, né? Explicando o emprego da metáfora. Ele usa essa metáfora aí para essas pessoas como mochileiros da fé, da seguinte forma: trata-se de uma metáfora, a figura daquele homem ou mulher que coloca a mochila nas costas e sai à procura errante, né, de algo ou alguma coisa que supra sua busca, seu desejo, né? Seja ele qual for, sua busca segue sem nenhum critério aparente, seja credo, denominação, a não ser o de satisfazer sua própria necessidade. Então, vemos aí o que Dauro Campos comenta no seu livro aí, o doutor, né, em ciências da religião e sociólogo Ricardo Bitum, fala desse trânsito religioso. E isso encaixa bem aqui encaixa, de certa forma, com aqui o nosso estudo nessa segunda parte, né? Onde diz que vivemos em um tempo em que mesmo os que se dizem cristãos estão mais à procura de satisfação pessoal. Então, há pessoas que professam a fé em Cristo, se dizem ser cristãos, a sociedade, mas que vivem aqui, como Ricardo Bitum diz, num trânsito religioso. Os mochileiros da fé, aquela instituição, aquela denominação não se encaixa com o que eu quero, né? Eu estou à procura de algo, então aqui não é meu lugar, então bota a bolsa nas costas e vai para outro lugar. Então essas pessoas não entenderam o propósito da reunião da adoração, que é prestar culto a Deus, adorar a Deus. Eles não compreenderam isso, né? Eles estão sendo egocêntricos, né? O ego, né? O eu. Eles não estão sendo teocêntricos, Deus no centro. O centro é Deus, o centro é Cristo. O centro da adoração é Deus. O centro da adoração é Cristo e não as pessoas. Nós temos que compreender isso, né? Temos que compreender. Então, dando continuidade, é preciso ver como a Bíblia fala da reunião de adoração para saber que importância devemos dar a ela. Você tem dado devido valor à reunião dos santos para adoração? Você tem dado devido valor a essa reunião? Eu acredito que muitos irmãos na atualidade estão repensando seus princípios, seus conceitos sobre reunião de adoração. Estão dando mais valor, mais ênfase a essa reunião.
Por quê? Estamos aí num caos social, estamos restritos, estamos aí em quarentena, mais do que quarentena, né? Cinquentena, sextena, não sei. Eu sei que a gente não sabe quando vai acabar isso, quando Deus vai dar um basta. A gente não sonda a mente de Deus. A gente não pode sondar a mente do Senhor. E a gente não sabe os seus propósitos. Então não sabemos quando vai acabar a pandemia. Quando voltaremos à reunião de adoração como igreja. Então acredito que muitos irmãos têm repensado, né, seus princípios, seus conceitos, e dado mais valor à reunião de adoração, juntos como igreja, né? E têm buscado mais a Deus, né? Com mais força, com mais espiritualidade, têm buscado mais a Deus. Então temos que dar grande valor à reunião de adoração, meus irmãos. Quão importante ela é, quão falta nos faz, né? A saudade que temos aí de estar juntos uns com os outros, né? Recebendo de Deus aí, sendo alimentado espiritualmente, né? Recebendo aí de Deus, né, os meios de graça apresentados na comunidade, né, cristã. Então, vamos mudar a folha aqui, né, do comentário que eu fiz aqui no início. Vamos para aqui para a primeira parte, número 1, que essa reunião de adoração, ela foi promovida por Deus, instituída por Deus, né, antes do tabernáculo. Vamos ver isso. Antes do tabernáculo. Então ela foi no princípio da humanidade, né, praticada e estabelecida pelo Santo Deus. Nós vamos ler aqui no comentário. Antes do tabernáculo. Essa reunião aconteceu antes do tabernáculo. Vamos ler aqui o comentário. Pessoas se reunindo para adorar a Deus temos desde o começo da humanidade. Em Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Vamos ler esse texto aqui rapidamente, né? Então, essa reunião de adoração, nós vamos vê-la no começo da humanidade, antes do tabernáculo. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então nós vemos, irmãos, de uma forma aqui, que pessoas se reunindo, né, para adorar a Deus desde o começo da humanidade, né? Então está o primeiro relato de um culto coletivo, embora que seja poucas pessoas, mas um culto coletivo. Os dois irmãos, Caim e Abel, né? E isso muito antes da lei de Moisés, isso muito antes do tabernáculo no deserto, né? Muito antes da instituição de templos, né? Então, vão verificar juntos ao Senhor, fazer um culto. Eles aprenderam com quem? Com quem eles aprenderam? Certo que foi com seus pais, né? É claro que foi com seus pais, que por sua vez aprenderam com o próprio Deus. Dizem as Escrituras que o primeiro casal tinha encontros com Deus antes do pecado, né? Gênesis capítulo 3, verso 8. Vamos sempre conferindo os textos, né? Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus,
que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então nós vemos aí, né, a desobediência, a queda, né, a queda aí da humanidade, a desobediência, onde Deus deu uma ordem precisa, né, e houve aquele descumprimento, e a queda da raça humana, né? O pecado passa a toda a raça humana. Então a morte, a dor, as consequências aqui do coronavírus também são consequências disso, né? Sem sombra de dúvidas. Mas nós temos que ver aqui claramente que o primeiro casal tem encontro com Deus antes da queda. A Bíblia deixa claro aqui. Temos essa percepção, essa iluminação de que antes que eles desobedecessem a Deus, Deus já se encontrava com eles, Deus já falava com eles. Vemos aí o proto-evangelho, né? O início aí, o protótipo do que seria o restante do evangelho, né? Do que seria o evangelho escrito, né? Do que seria os 66 livros. Deus já se comunicando, né? Então Deus já tinha encontros com o casal. Dá para perceber, né, que Deus vinha ao encontro deles. E quando eles caíram, quando eles pecaram, eles se esconderam aí, né? Então dizem as Escrituras que o primeiro casal tinha encontros com Deus antes do pecado, né? E um encontro desses não pode ser para conversinhas, né? Era um encontro com certeza marcado pela reverência. Era um encontro marcado pela reverência. Eles se prostravam diante de Deus. Eles ficavam atônitos quando ouviam a voz do Senhor. É tanto que quando eles pecaram, eles se esconderam. Eles tinham temor, eles temiam, eles sabiam, né? Eles sabiam que seriam punidos. Eles sabiam que Deus não se agradaria daquela atitude, da desobediência, né? Então aquele encontro não era para conversinhas, não era para jogar uma dama, não era para tomar um refrigerante, não. Eram conversas com o Criador, com o eterno Deus, né? Com o soberano. Então eles tinham que se prostrar reverentes. E eles sabiam do erro que tinham cometido. Sabiam que Deus não ia deixar aquilo impune. Pois eles, meus irmãos, ali era um encontro com certeza marcado pela reverência, adoração e ensino. Então eles, antes da queda, tinham encontros com Deus reverentes, né? Encontros de adoração, encontros de ensino, né? Tanto que quando descumpriram a vontade de Deus, se esconderam. Quando eles descumpriram a vontade de Deus, eles fizeram o quê? Se esconderam, né? Se esconderam. Sabiam que era Ele, seu poder e santidade. Eles compreendiam o poder e santidade de Deus, né? O seu semblante ali, onipotente, poderoso, né? O gênero humano se corrompe pelo pecado, né? Nós vemos que o gênero humano se corrompe pelo pecado. Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao 12, né? Está aqui na palavra de Deus a corrupção do gênero humano. Gênesis 6, verso 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então o gênero humano estava corrompido. Deus viu aquilo, né? Deus viu aquilo, então Deus, com a sua santa justiça, com a sua santa ira, Ele sabia que o gênero humano estava corrompido, né? Mas Deus salva Noé e sua família. E Ele salva Noé e sua família para quê, irmãos? Para que Ele salva? Para adoração, para que eles possam ser o remanescente, né, do que seria um pré-apocalipse, uma situação apocalíptica, seria um pré-fim ali, um fim, uma forma do apocalipse que compreendemos na Bíblia, né? Então ali é uma forma ali de apocalipse também, né? É uma situação apocalíptica de destruição, né? De dilúvio, né?
Mas Deus poupa um remanescente. Deus poupa Noé, né? Para que eles possam adorá-lo, esse remanescente, esse povo, né, temente a Deus, esse povo, esse remanescente, para adorá-lo. Então, é a primeira coisa que Noé faz. Qual é a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca? A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca, com seus filhos, aí, com a sua família, é adorar a Deus. Gênesis, capítulo 8, verso 13 ao 22. Vamos ver a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca. Presta adoração a Deus, né? A reunião de adoração. Gênesis 8, 13 ao 22. A palavra do Senhor diz: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixarei de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Glórias a Deus. Então vemos que Deus poupou um remanescente para adorá-lo, né? Quando Noé sai da arca, ele presta culto a Deus. Ele ergue um altar ao Senhor e, tomando ali animais, né, limpos, aí diz a Bíblia, ele faz um holocausto sobre o altar. Ele faz o quê? Ele se reúne para adorar a Deus, né? Então Deus poupa a sua família para adorá-lo. E Deus fica satisfeito com isso. O povo de Israel vai escravo para o Egito, mas Deus o livra através de Moisés. Qual o objetivo de Deus ao livrar este povo, meus irmãos? Qual o objetivo de Deus ao livrar esse povo? Adoração. Vamos ver Êxodo 5, né? Êxodo 5, verso 1, verso 7, verso 16, né? Êxodo 8, verso 1, verso 20. Vamos confirmar, ver esses textos, né? O povo de Israel vai escravo para o Egito, mas Deus o livra através de Moisés com o objetivo que o povo possa o adorar. Êxodo 5, né? Verso 1. Vamos ver aqui. Êxodo 5, Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Que festa no deserto seria essa? Adoração, meus caros irmãos, adoração, né? Adorar ao Senhor, né? Adoração. Deus separa o povo para adorar no tabernáculo, né? Verso 16.
Vamos ver o verso 16. Vamos ver capítulo 8, verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, né? E o verso 20, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Então, todo esse propósito ali, né? Deus traz as pragas aí sobre o Egito, sobre a casa de Faraó, para que ele liberte o povo, para que o povo adore a Deus, né? Esse remanescente do povo, para que o povo adore a Deus. Que a adoração que Deus queria do povo está claro no diálogo de Moisés com Faraó, né? Moisés tem um diálogo com Faraó, né? E para que liberte o povo, para que o povo adore a Deus, né? Preste culto a Deus. Então, quando o povo foi libertado, a primeira coisa que Deus fez foi mandar construir o tabernáculo no deserto. Foi a primeira coisa que Deus fez. Que era a casa onde se oferecia os sacrifícios de adoração a Deus. Nós vamos encontrar, aqui falando um relato do tabernáculo, né, em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, o verso 1 ao 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração a mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta dele, recebereis ouro e prata e bronze, né? E o verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí a construção do tabernáculo, meu irmão, né? A construção do tabernáculo aí quando o povo é liberto, né? Quando o povo está aí no deserto, ele constrói o tabernáculo. E o que seria esse tabernáculo? O tabernáculo ele foi uma espécie de tenda, né? Uma tenda ou uma barraca móvel. Uma tenda ou uma barraca móvel, que era totalmente desmontável. O tabernáculo serviu para centralizar o local de culto a Deus naquele deserto. Era nele que eram realizados, né, vários atos de adoração a Deus, como ofertas de vários tipos, como sacrifícios de animais pelo pecado, por gratidão, por purificação. Então, era aí que se era realizado no tabernáculo, né? Onde se oferecia sacrifícios e adoração a Deus. Deus sempre procurou reunir seu povo para adorá-lo coletivamente. E para isso estabeleceu um tempo a cada semana, né? Nós vamos ver o exemplo de Levítico. Levítico, capítulo 23. Os irmãos podem estar sempre acompanhando aí, né? Para que a gente possa aprender mais. Aprender ainda mais, né? Da palavra do Senhor. Deus estabelece aí um tempo a cada semana, né? Para adoração. Levítico 23, o verso 3. 6 dias trabalharei, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então Deus estabelece o Shabat, o dia de descanso, né? Deus estabelece um dia aí que nós temos como domingo, o dia do Senhor, que o verdadeiro sentido não é um dia do calendário, né? Não é um dia do calendário, mas o verdadeiro sentido é o dia de descanso, um dia estabelecido por Deus, né?
a cada dia da semana para ser adorado, né? Para adoração coletiva. Então nós vemos, meus caros irmãos, essa reunião de adoração sendo estabelecida no início da humanidade, antes do tabernáculo, ali em Gênesis, com Caim e Abel. Nós vemos isso antes do tabernáculo, né? Com Caim e Abel. Nós vemos essa reunião de adoração quando o povo é liberto, quando o povo estava cativo no Egito, quando é liberto por Faraó, o povo vai ao caminho aí de Canaã, e no deserto o povo aí constrói o tabernáculo, que era uma tenda móvel, desmontável, onde é oferecido culto solene a Deus, onde tinha reunião de adoração, né? E Deus vai e estabelece um dia na semana para isso. Nós vemos em Levítico. E vemos após isso, depois do tabernáculo, com o templo, né? Essa adoração coletiva. Quando o povo de Israel conquistou e se estabeleceu em Canaã, Deus mostra a Davi que deveria organizar mais ainda a questão da adoração coletiva dos seus servos e o ajuda na preparação para construir uma casa grande, um templo para que todos juntos adorassem ali, né? Nós vamos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, do verso 7 ao 13. Deus vai, né, e diz a Davi que Davi prepare uma casa, um templo, para que todos juntos adorem ali. 1 Crônicas 17. Primeira Crônicas 17, do verso 7 ao verso 13, né? Agora, pois, assim dirás ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os meus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Vemos aí esse exemplo, caros irmãos, né? Quando o povo, aí depois do tabernáculo, né? Quando o povo de Israel conquistou e estabeleceu em Canaã, ali, que Deus mostra a Davi que deveria ser feita uma casa, um templo, um grande templo, para que houvesse essa reunião de adoração, né? E logo mais à frente, com o seu filho Salomão, né, ajudado e dirigido por Deus, constrói o segundo templo, né? Constrói o templo em seu reinado, como centro de adoração de todo o povo ao Eterno. Então a glória da segunda casa foi ainda maior, né? Nós vemos um relato bíblico de 2 Crônicas, né? O verso 3 e 6, nós vemos a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Onde ouro, pedras preciosas, bronze, prata. Então o templo do Senhor foi ornamentado grandiosamente, foi uma obra fenomenal, estupenda, né? Estabelecida pelo eterno Deus. Então nós vemos até agora que no início da humanidade Deus estabeleceu aí já
né, a reunião de adoração antes do tabernáculo, no início da humanidade, logo depois, aí no tabernáculo no deserto, quando o povo é liberto por Faraó, e logo depois do tabernáculo, o templo com Davi e com seu filho Salomão, né? E logo após, irmãos, chegamos aqui no ponto 3, o tempo da graça, né? O nosso tempo, o tempo ali da graça, o tempo do Senhor Jesus Cristo, né? Que se manifestou com graça, né? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés e a graça e a misericórdia pelo Senhor Jesus Cristo, né? Não que a graça não estava no Velho Testamento, Deus estava com a sua graça lá, sim. A graça também está no Velho Testamento. Deus apresenta essa graça ao povo de Israel, mas essa graça é manifestada com mais abundância, né? Nos tempos neotestamentários, nos tempos do Senhor Jesus, com mais abrangência, com mais abundância. Então, no ponto 3, o tempo da graça. Quando vem o Senhor Jesus Cristo, muita coisa muda, né? João capítulo 1, verso 17, a palavra do Senhor diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele promete estabelecer a sua igreja, né? O Senhor promete estabelecer a sua igreja. Mateus, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, irmãos. Capítulo 16, o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? O Senhor Jesus promete estabelecer a sua igreja. E essa igreja não é uma casa, né? Não está restrita a uma casa, não está restrita, resumida a um lugar físico, né? Resumida a um lugar, como vemos em João capítulo 4. João capítulo 4, do verso 19 ao 24, né? O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas, né? Todas estas coisas. Amém. Glórias a Deus. Então, meus caros irmãos, essa igreja não está restrita a uma casa, resumida a um lugar, a um ponto, apenas um lugar restrito, como no Velho Testamento. Mas a igreja de Deus está em forma abrangente. A graça de Deus, a multiforme graça de Deus é abrangente. Está em todos os lugares. O poder de Deus está sobre as igrejas, está sobre as denominações, está sobre a reunião da oração, o ajuntamento santo do seu povo. Cristo está espiritualmente em sua igreja, né, meus irmãos? Ela é o conjunto de todos que são cristãos, né? Apocalipse 5, do verso 9 ao 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então ela é o conjunto de todos os cristãos de toda a época, nossos irmãos lá do passado, do Velho Testamento, que morreram na promessa do Messias, na promessa messiânica, os reformadores que já faleceram muito, né? Que já faleceram, né? Após a reforma, muitos irmãos de nossa época que faleceram. Então é o conjunto da Santa Igreja. Nos encontraremos na eternidade com Santa Igreja. O conjunto desses cristãos não se restringe a uma casa como no Antigo Testamento. Esse povo também continua se reunindo para adorar a Deus em qualquer lugar, destacadamente em suas casas. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ler, né, depois, porque são vários textos. Atos 1:12, verso 14, Atos 4:23 ao 31, Atos 12:12, Romanos 16, do verso 3 ao 5, Colossenses 4:15. Então os irmãos aí da era apostólica, os irmãos se reuniam nas suas casas como igreja. Não que o templo seria desvalorizado, como alguns dizem. Não é isso, irmãos. Diante da perseguição, da perseguição ali de reis, de governantes, os irmãos se reuniam em suas casas, se reuniam em cavernas, os irmãos se reuniam de forma escondida ali, pois eram perseguidos, né? Eram oprimidos, né? Logo após, com o edito aí de Constantino, os irmãos passam a construir seus templos, né? Os irmãos passam a cultuar livremente, né? Então nós vemos a multiforme graça de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus permitindo que os irmãos vão cada vez mais fundamentando suas denominações, suas confissões de fé, né? Os irmãos, os seus catecismos, suas confissões de fé, né? Suas denominações. Veio batistas, presbiterianos, veio congregacionais, né? Veio anglicanos, veio várias denominações pela misericórdia do Senhor. Então, e para aqueles que acham que não é preciso se reunir para adorar juntos, a Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25, algo muito importante, né? Assim a Escritura sempre fala sobre adoração coletiva ao Senhor, meus caros irmãos. Então, Hebreus capítulo 10, no verso 25, meus caros irmãos, Hebreus 10, 24 e 25, a palavra do Senhor diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus caros irmãos, não deixemos de congregar, como é o costume de muitos, usando aí falácias, conversações tolas, né? Argumentos não fundamentados, sem fundamento. Não deixamos de ser a Santa Igreja, não deixamos de congregar, meus caros irmãos, e refletindo sobre o que escutamos aqui, refletindo sobre tudo. Agora é conosco. Estamos dando a importância que a Bíblia dá aos cultos, juntos como irmãos. Isso é parte importante de nossa vida. Porque geralmente procuramos frequentar uma reunião de adoração quando estamos com problemas. Vamos aí ver as questões, né? Será, meus irmãos, que estamos dando importância a essa reunião, né? Será que isso é parte importante de nossa vida? E por que geralmente procuramos frequentar uma adoração de reunião quando estamos com problemas? Estamos pensando na reunião de adoração a Deus ou em nós? Na verdade, meus irmãos, por que quando temos uma programação mais interessante, não se vai à reunião de adoração? Então tem todos esses argumentos falhos, tolos, que às vezes nós usamos, irmãos,
Vamos acordar como igreja, para que o Senhor faça prodígios em nosso meio, para que o Senhor se manifeste grandemente em nosso meio. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra, né? Vamos pedir que o Senhor avive a sua obra, e esse avivamento começa dentro de nós, sabendo os princípios corretos das Escrituras, o porquê de fazermos a reunião de adoração. A adoração coletiva é um privilégio nosso. Não joguemos esse privilégio fora, nem troquemos o mesmo por um prato de legumes, como fez Esaú com sua primogenitura. Então, um privilégio que Deus nos dá, irmãos, onde muitos irmãos em outros países não têm esse privilégio. Então, vamos, caros irmãos, fazer nossas reuniões de adoração, saber por que estamos fazendo, porque estamos cumprindo o propósito de Deus, porque estamos prestando culto ao Deus verdadeiro, né? E que não seja para o nosso ego, o nosso íntimo, a busca de realizações pessoais, mas que sejam as realizações do Altíssimo, as realizações de Cleide, que sejam as realizações de Deus, do Altíssimo. Meus caros irmãos, está gravando aí, né? Que sejam as realizações do Senhor, nosso Deus. Vem aqui. Parou e voltou. Meus caros irmãos, então, com que tudo que ouvimos, né, nós devemos saber o valor real da reunião de adoração, né, como é primordial nos reunirmos como igreja, né, qual a sua importância real, e que isso não é feito para nós, para nossos desejos, para nossa busca pessoal, mas é o propósito, o verdadeiro propósito de Deus, que o seu povo possa o adorar em espírito e em verdade. Amém, meus caros irmãos, glórias a Deus, que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que possamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor, sermos edificados pela sua palavra, bebermos da sua água, do seu evangelho, da sua palavra, meditarmos na sua santa lei, meus caros irmãos. E com tudo que ouvimos, nós vamos finalizar essa lição de hoje. Eu gostaria de perguntar aos irmãos aí, se os irmãos puderem digitar aí, rapidamente, né? Com esse estudo dessa lição número 6, a importância da reunião de adoração, qual foi, o que foi possível aprender? Eu gostaria que os irmãos respondessem aí, rapidamente, né? O que foi possível aprender com esse estudo da reunião da adoração? O que foi possível aprendermos? Os irmãos possam meditar no que aprendermos. Com a reunião de adoração, nós aprendemos a importância, né? Pois Deus chama o seu povo para adorá-lo, né? Deus chama o seu povo para adorá-lo. Deus, ele é um ser, meus caros irmãos, pessoal, relacional, que se relaciona com o seu povo. E Deus quer que nós o adoremos pelo que ele é, não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. Ele é Deus. Em segundo, essa reunião foi instituída e praticada antes do tabernáculo, no início da humanidade, né? E depois com o tempo, né? Então foi instituído bem antes, né, de instituições, bem antes de denominações. Deus desde a eternidade programou isso. Desde a eternidade Deus nos fez para o louvor da sua glória. Em terceiro lugar, não devemos parar de nos reunir, pois está claro nas Escrituras que o Senhor quer ser adorado, pois nos fez para o louvor da sua glória. Amém.
Glórias a Deus. Amém, meus caros irmãos. Eu gostaria de dar a oportunidade à minha esposa Maricleide para que ela faça uma oração final, né? Pedindo a bênção do Senhor, né? E pedindo a bênção sobre a vida de cada irmão que esteve junto aqui na nossa live aqui da EBD. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, que nós possamos ter um dia abençoado, comemoração do Dia das Mães. Alguns provavelmente vão almoçar, mas desde já, logo posteriormente, o departamento das crianças, junto com os jovens, Vitória vai colocar aí para vocês uma homenagem para as mães, tá certo? Fiquem atentas aí no zap aí da igreja congregacional. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este estudo, pelo que o Senhor tem feito e a te fazer, Senhor, através do irmão Edson, aperfeiçoando a tua obra na vida dos teus servos, na minha vida também, e que o teu Espírito Santo seja nas nossas vidas e no culto de hoje, Senhor, fale aos nossos corações, seja conosco, hoje, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e feliz Dia das Mães para vocês. Um beijão.